Prezados alunos, vamos iniciar esta aula falando das fontes do direito penal. Mais uma vez, lembrando, estamos seguindo aqui o nosso livro de Direito Penal, parte geral. Bom, fonte do direito penal. Fonte significa a origem da norma penal e a forma de manifestação da norma penal. Então, a fonte significa a origem e a forma de manifestação da norma jurídica. Então, as fontes do direito se subdividem em fontes materiais e fontes formais. Fonte material, também chamada de substancial ou fonte de produção. O que é fonte material? Fonte material é o órgão encarregado de elaborar o direito penal. Isso é a fonte material. É o órgão encarregado de elaborar o direito penal. Bom, quem que é o órgão encarregado de elaborar o direito penal? É a União. Não é isso? Por meio do Poder Legislativo. O artigo 22, inciso 1 diz, compete à União legislar sobre direito penal. Daí eu pergunto para vocês, só a União que pode legislar sobre direito penal? Resposta, não. Os Estados-membros também podem legislar sobre questões específicas do direito penal, desde que autorizados por lei complementar. Assim, por exemplo, uma lei complementar pode autorizar o Estado do Amazonas a incriminar a destruição da planta Vitória Régia. Então, parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. Então, no tocante às fontes materiais, isto é, as fontes de produção da lei penal incriminadora, da lei penal que cria crimes, nós temos a União e também os Estados-membros. Lembrando que os Estados-membros podem legislar apenas sobre questões específicas. Portanto, o direito penal perdeu o seu caráter unitário. Porque antes da Constituição de 88, o direito penal tinha caráter unitário. Ele emanava tão somente da União. A partir da Constituição de 1988, os Estados-membros também podem legislar sobre direito penal, sobre questões específicas, né, de direito penal, desde que autorizados por lei complementar. Agora, no tocante às normas penais não incriminadoras, essas normas também podem nascer aí da consciência do povo. Essas normas não incriminadoras podem nascer dos costumes, é a chamada norma costumeira, porque admite-se causas supralegais de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade. Portanto, as normas não incriminadoras, as normas que excluem a antijuridicidade, que excluem a culpabilidade, elas podem brotar não apenas da lei, mas também de costumes. Tá? Resumindo, as fontes de produção do direito penal. As fontes de produção aí da lei penal são a União e os Estados-membros. Quando se tratar de lei penal incriminadora, somente União e Estados-membros. Agora, no tocante a normas não incriminadoras, essas normas não incriminadoras podem nascer também dos costumes. Portanto, se perguntarem, o costume é fonte material do direito penal, vocês podem dizer, sim, é fonte, porque o costume pode produzir normas penais não incriminadoras. Tá certo? Bom, e fontes formais do direito penal? Fontes formais são também chamadas de fontes de cognição. Daí é a maneira pela qual se exterioriza o direito penal. É a maneira pela qual o direito penal se manifesta no mundo. Então, nós temos aí a fonte formal imediata, que é a lei, e a fonte formal mediata ou secundária, que abrange o costume, princípios gerais do direito e o ato administrativo. Tá? Nós falaremos sobre a lei mais adiante. Vamos começar a falar então do costume. Bom, costume é a repetição constante de um mesmo comportamento, repetição uniforme e constante de um mesmo comportamento, em razão da convicção de sua obrigatoriedade. Tá? Então, o costume ele tem dois elementos. Tem o elemento objetivo, que é a repetição uniforme e constante do mesmo comportamento. E o elemento subjetivo, que é a convicção de sua obrigatoriedade. Então, a pessoa cumpre o costume, porque quando o costume é uma norma, o sujeito cumpre porque ele é obrigado a cumprir quando o costume se torna norma jurídica, não é isso? Porque daí nasce aí a consciência da obrigatoriedade dos costumes. Então,
É a norma costumeira, portanto, pode ser norma jurídica. Vale lembrar que enquanto a lei nasce abruptamente, né, o Poder Legislativo aprovou a lei, o presidente sancionou, publicou, a lei nasce abruptamente, o costume não. O costume ele vai surgindo aos poucos, paulatinamente. O costume nasce quando? Nasce no momento em que a comunidade toma consciência de que é obrigada a cumprir esse costume. A partir desse momento é que nasce a norma costumeira. Evidente que no Brasil o que predomina é a lei escrita, tá certo? Sobre a norma costumeira ou consuetudinário. Agora, no aspecto penal, o costume nunca pode criar crimes, porque vigora o princípio da reserva legal, tá? Os costumes, eles podem ser, primeiro, costume interpretativo, também chamado de costume secundum legem. Costume interpretativo é o que auxilia a esclarecer o conteúdo de certos elementos do tipo penal. Costume interpretativo auxilia a esclarecer o conteúdo de certas leis penais. Então, exemplo, artigo 233, que pune o ato obsceno. Bom, mas o que é ato obsceno? É um conceito que vai ser interpretado de acordo com os costumes locais. Nós temos depois também o costume negativo ou contra legem. Costume negativo é o costume que contraria a lei, tá certo? Vejam só, o costume jamais poderá revogar uma lei, tá? O costume jamais poderá sobrepor a lei. Então vejam só, imaginemos, o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção penal, embora seja um costume do povo brasileiro praticar o jogo do bicho. No entanto, continua sendo contravenção penal, porque o costume não pode revogar a lei penal, tá? Depois nós temos um terceiro tipo de costume, que é o costume integrativo, também chamado de costume praeter legem. É aquele costume que supre a ausência ou lacuna da lei. Quer dizer, quando não tem lei, o juiz decide de acordo com os costumes. Poderia esse costume integrativo na área penal? Vejam só, no tocante às normas penais incriminadoras, não, né? Porque se não tem lei, ou se a lei penal é lacunosa, o fato é atípico, porque vigora o princípio da reserva legal. Porém, no tocante às normas penais não incriminadoras, daí é possível o costume praeter legem, é possível os costumes integrativo. Então, portanto, é possível causas supralegais são as que não estão na lei, né? Causas supralegais de exclusão da antijuridicidade ou de exclusão da culpabilidade baseadas em costumes. Tá certo? Isso sim é possível. Agora, não confundir o costume com desuso, tá? Desuso é quando cessa o pressuposto fático de aplicação da lei. Isso é desuso. Cessou o pressuposto fático para se aplicar a lei. Imaginemos uma lei que incrimine a caça de baleias. E imaginemos, todas as baleias do planeta são extintas. Daí essa lei caiu no desuso, porque cessou o pressuposto fático da sua aplicação. Tá? Agora, agora, o costume contra a legem é outra coisa, é o costume que viola a lei. Então, imaginemos, é crime, então, caçar baleias, mas é costume ali na região caçar baleias. Ora, continua sendo crime, porque o costume contra a legem não pode aí afastar a lei. Tá? Vamos abordar agora os princípios gerais do direito. Tá? Vale lembrar que os princípios gerais do direito também não podem ser fontes de criação de crime. Evidentemente que não podem criar delitos, porque só a lei pode criar crime por força do princípio da reserva legal. Porém, no âmbito penal, os princípios gerais do direito podem embasar aí, podem servir de fundamento para a criação de causas supralegais de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade. Portanto, com base em princípios gerais do direito, é possível se criar novas causas de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade, tendo em vista que essas normas não incriminadoras, essas normas não se submetem ao princípio da reserva legal, né? Não precisa nascer de lei. Normas não incriminadoras podem nascer não só da lei, mas de costumes, de princípios gerais do direito, de analogia, etc. Bom, princípios gerais do direito são os postulados básicos do ordenamento jurídico de um determinado país. Tá? Então, são aqueles princípios fundamentais, aqueles princípios tradicionais que compõem o ordenamento jurídico de um determinado país.
O José Frederico Marques define princípios gerais do direito como sendo as premissas éticas que inspiram a elaboração das normas jurídicas, tá? Então, podemos ficar com esse conceito, princípios gerais do direito. Dois conceitos. Primeiro, são os postulados básicos do ordenamento jurídico de um país. São aqueles princípios consagrados pela doutrina, pela jurisprudência. Um outro conceito são as premissas éticas que inspiram a elaboração das normas jurídicas. Bom, e o ato administrativo, que também, de acordo com Vicente Sernicchiaro, também é fonte formal mediata do direito penal. Me parece que o Vicente Sernicchiaro, que foi ministro do STJ, está correto nesse ponto de vista, porque algumas normas penais em branco são complementadas por atos administrativos. Então, os atos administrativos acabam funcionando como fontes formais, porque algumas normas penais em branco são complementadas por atos administrativos. Por exemplo, artigo 269 do Código Penal, que é o delito de omissão de notificação de doença obrigatória. O médico que deixa de comunicar uma doença obrigatória. Bom, quais são essas doenças? Essas doenças estão num rol baixado por um ato administrativo, estão numa portaria. Essas doenças são aquelas que constam numa portaria, tá? Outro exemplo, aquele crime de violação de tabela de preço, né? Artigo 6º, inciso 1 da Lei 8.137. Bom, essa tabela de preço é um ato administrativo. Portanto, o ato administrativo, isto é, por exemplo, as portarias, regulamentos, são fontes mediatas do direito penal, porque esses atos são fontes, os atos administrativos são fontes do direito penal quando complementarem alguma norma penal em branco, tá? Então, se cair em concurso, ato administrativo é fonte do direito penal, vocês vão dizer sim, quando esses atos complementarem alguma norma penal em branco. Bom, daí nós temos também a questão da doutrina, jurisprudência e tratados internacionais, que alguns autores colocam também como fontes formais mediatas do direito penal. Eu discordo desse entendimento, tá? Na minha opinião, não é fonte do direito penal. Doutrina nada mais é do que o comentário dos juristas aí, né, que tem por objetivo o estudo da norma penal, tá? Evidentemente que a doutrina não tem força obrigatória, né? Então eu não posso considerar como fonte do direito penal algo que não tem força obrigatória, tá? Jurisprudência é o conjunto de decisões no mesmo sentido, né? São um conjunto de decisões aí uniformes e constantes emanadas do tribunal. Portanto, não confundir decisão judicial com jurisprudência. Para que surja a jurisprudência, é preciso um conjunto de decisões no mesmo sentido. Então, por isso que a jurisprudência é chamada de costume judiciário, né? Porque é preciso repetição de decisões no mesmo sentido. A jurisprudência ela não é fonte do direito, nenhum juiz é obrigado a obedecer aí uma jurisprudência, tá? Então, podemos dizer que não é fonte do direito. Podemos abrir exceção, evidentemente, para súmulas vinculantes, né? Que quando abrange aí matérias de índole constitucional, né? Aí sim seria excepcionalmente uma fonte, porque os juízes seriam obrigados a segui-la. Finalmente, os tratados e convenções internacionais, tá? Bom, os tratados, quando são celebrados aí entre dois estados, os tratados internacionais, eles ainda não se incorporam no ordenamento jurídico interno. Então, se o presidente da República ele assina um tratado, baixa um decreto aí, reconhecendo o tratado ainda, para valer no ordenamento jurídico, é preciso que ele seja ratificado aí pelo Congresso Nacional, que ele seja recepcionado pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Artigo 49, inciso 1 da Constituição. Então, não basta aí o tratado, não basta aí a celebração do tratado pelo presidente da República. Para o tratado ser recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, é preciso ainda um decreto legislativo do Congresso Nacional referendando este tratado. Enquanto não houver esse decreto legislativo, o tratado não tem força, de modo que ele não é fonte do direito, porque ele não vai ter valor nenhum enquanto ele não for referendado pelo Congresso Nacional. Agora, a partir do momento que o tratado é referendado pelo Congresso Nacional, daí então ele passa a ter força obrigatória, daí então seria fonte do direito penal, tá? Agora, vejam só, o tratado internacional referendado pelo Congresso Nacional, ele poderia criar delitos? Poderia um tratado internacional criar delitos ou penas?
Em princípio não, tá? Porque só a lei pode criar pena, só a lei pode criar crime, que é o princípio da reserva legal. Então, em princípio, um tratado internacional, mesmo referendado pelo Congresso, ele não poderia criar crime nem pena, e se criasse seria inconstitucional. Bom, e se fosse um tratado internacional sobre direitos humanos, tratado internacional sobre direitos humanos, referendado pelo Congresso, que cria crime ou pena, é possível isso? Primeira corrente, não. Pois só a lei pode criar crime e pena, por força do princípio da reserva legal. Segunda corrente, que me parece a mais correta, sim, porque tratado sobre direitos humanos tem força de norma constitucional. O tratado sobre direitos humanos está no mesmo nível de uma emenda constitucional. É o que diz a emenda constitucional número 45 de 2004. Portanto, o tratado sobre direitos humanos está acima da lei. Se a lei pode criar crime, um tratado sobre direitos humanos também poderia, porque está acima da lei. Então, essa me parece a resposta mais correta. Agora, vale lembrar o seguinte, tratado que não versa sobre direitos humanos não vai poder criar crime, mas poderia ampliar o campo da licitude do direito penal. Poderia versar sobre normas penais não incriminadoras. E isso me parece que seria possível, pois normas penais não incriminadoras podem brotar até de costume, até de analogia, até de princípios do direito, logo poderia também brotar de um tratado referendado aí por decreto legislativo pelo Congresso Nacional. Bom, vamos falar um pouquinho da lei penal, né? A lei é a fonte formal mais importante, evidentemente, do direito penal, né? Porque só a lei pode criar crimes e penas. A lei penal incriminadora, ela é estruturada da seguinte forma, ela tem o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário é o que contém a definição da conduta criminosa, por exemplo, matar alguém. O preceito secundário é o que prevê a sanção penal, que prevê a pena, então pena de 6 a 20 anos. Então toda norma penal tem essa estrutura, tem o preceito primário, que é a definição da conduta criminosa, e o preceito secundário, que é a sanção penal. Vejam só, o penalista Binding dizia o seguinte, que na técnica legislativo-penal, o criminoso, a rigor, não viola a lei, pois a sua conduta se amolda à definição do crime. Então, a lei diz matar alguém. O João da Silva foi lá e matou alguém. Então, para o penalista Binding, o criminoso ele não violou a lei, ele agiu de acordo com a lei, à medida que ele matou alguém. Então, para Binding, o correto é dizer, o criminoso, ele viola a norma e não a lei, tá? A norma que seria aí a ordem prevista na lei. Então, de acordo com Binding, a norma é a ordem prevista na lei, né? É aquilo que está implícito na lei, é a norma, não matar. E a lei seria a mera descrição da conduta, matar alguém, isso seria a lei, a mera descrição da conduta. O criminoso, ele não violou a lei, ele agiu de acordo com a lei, ele violou a norma. Essa é a ideia de Binding, que data vênia, me parece que tem nada a ver com o assunto isso. Não tem como separar a lei de norma, porque toda lei contém uma norma, tá? Toda lei contém uma norma. Norma o que é? A norma é a ordem contida na lei. Então, não posso falar em lei sem norma, isto é, sem ordem. Norma é a ordem contida na lei. Então, toda lei contém uma ordem. Quer dizer, é igual corpo e alma, norma e lei. Tá? Não posso querer separar lei de norma. Então, toda lei contém uma norma. Então, quando o criminoso pratica um crime, ele viola a norma, isto é, viola a ordem, né? Que não faça isso, né? E evidentemente está violando a lei. Tá? Então, me parece que essa é a melhor ideia. Vale lembrar, então, toda lei contém uma norma, isto é, contém uma ordem. Agora, nem toda norma está contida na lei. Porque nós temos a norma costumeira, a norma consuetudinária. Tá? A norma consuetudinária também contém uma ordem. Atos administrativos também contém uma norma, isto é, norma contém uma ordem, né? Então, cuidado, se cair em concurso, toda norma está contida na lei? Resposta, não. É possível normas, isto é, ordem, contidas na norma costumeira, contida em ato administrativo e assim por diante. Vamos falar agora da classificação das leis penais. As leis penais, elas se classificam em leis penais incriminadoras e leis penais não incriminadoras. As leis incriminadoras são aquelas que criam crimes e cominam as respectivas penas, né? Isso é uma lei incriminadora. Cria o delito e prevê a respectiva pena.
Essas leis incriminadoras estão previstas na parte especial do Código Penal e também na legislação penal extravagante. Já as leis penais não incriminadoras são as que não criam crimes nem penas. Elas subdividem-se aí em várias espécies. Nós temos primeiro as leis permissivas. As leis penais permissivas, em sentido estrito, seriam aquelas leis que autorizam a prática de um fato típico. Autorizam a prática de uma conduta típica. É o caso da legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Então, autoriza, por exemplo, a matar em legítima defesa. Então, é uma lei permissiva, que autoriza o fato. Artigo 23 do Código Penal. Essas leis permissivas estão previstas na parte geral do Código Penal, né? Artigo 23, e às vezes tem algumas na parte especial, por exemplo, artigo 128, que autoriza o médico a praticar o aborto em algumas situações, é uma norma permissiva. Artigo 142, que prevê as imunidades nos crimes contra a honra, também é uma lei permissiva, tá? Agora, em sentido amplo, a lei permissiva abrange a lei, além né, dessas leis que autorizam a prática do fato típico, seria também leis permissivas, aquelas leis que prevêem causas de exclusão da culpabilidade ou da punibilidade. Que eu prefiro chamar essas leis de leis exculpantes. Leis que prevêem causas de exclusão da culpabilidade ou da punibilidade. Por exemplo, lei que prevê a menoridade penal, lei que isenta de pena o doente penal, o doente mental, lei que prevê a prescrição, perdão judicial, etc. Tá? Essas leis penais exculpantes. Eu não gosto de chamar de permissivas, porque o doente mental não está autorizado a matar. O menor de 18 não está autorizado a matar. Então, me parece que permissiva dói um pouquinho no ouvido esse termo. Por isso que eu prefiro o termo exculpantes. São as leis que prevêem causas de exclusão da culpabilidade ou da punibilidade. Temos ainda outra lei não incriminadora, que é a lei interpretativa, que são aquelas que esclarecem o conteúdo de outras leis. Por exemplo, o artigo 327 do Código Penal, que conceitua o que é funcionário público. O artigo 13 caput do Código Penal, que conceitua o que é causa, tá? O artigo 150, parágrafo 4º, que conceitua casa. Então, lei penal interpretativa, são a que esclarece o conteúdo de outras leis. Então, toda vez que aparecer o termo funcionário público, é só ir lá no artigo 327, você vai saber o que significa funcionário público. Se você quer entender o que é causa, leia o artigo 13 do Código Penal. Se você quer saber o que significa casa, leia o artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Então, são leis interpretativas, que esclarecem aí o conteúdo de outras leis. Temos ainda as leis penais de aplicação ou finais complementares. São as que fixam os limites de validade das leis incriminadoras, né? Exemplos, artigo 2º ao artigo 5º do Código Penal. Tá? Temos ainda leis diretivas. Leis diretivas são aquelas leis que contêm um princípio de determinada matéria. Exemplo, artigo 1º do Código Penal, que prevê o princípio da reserva legal. Só a lei pode criar crime e pena. Essas leis diretivas, elas são mais fortes do que as outras leis, porque as leis diretivas, como elas contêm um princípio, na dúvida, o intérprete sempre tem que interpretar em favor de uma lei diretiva. Então, a lei diretiva acaba tendo um valor maior do que uma lei comum. Temos ainda as leis penais de extensão ou integrativas. O que vem a ser leis penais de extensão ou integrativas? São aquelas que complementam a tipicidade do fato em relação ao partícipe e em relação à tentativa. Então vejam só, o artigo 121 diz matar alguém. Ele não incrimina o mandar matar, nem o induzir, instigar ou auxiliar a matar. Ele incrimina o matar alguém. Então nós temos uma lei integrativa que vai complementar a tipicidade, que é o artigo 29, que diz: responde pelo crime todo aquele que concorre para o crime, que induz, instiga ou auxilia. Então, é uma lei integrativa, que complementa a tipicidade. Então, no caso do partícipe, que é aquele que não mata, mas concorre para a morte, vocês vão denunciar no artigo 121, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Um outro exemplo é a tentativa. O artigo 121 fala matar alguém, ele não fala em tentar matar. No entanto, quem tenta matar também responde pelo crime. Então, nós temos o artigo 14, inciso 2º, que prevê a norma de tentativa, que é uma norma de extensão, ou uma norma integrativa, que acaba punindo também o tentar matar. Então, nós temos artigos, no caso de tentativa, o enquadramento é artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Temos ainda as leis completas, que são aquelas que definem todos os elementos da conduta criminosa. Quer dizer, todos os elementos estão definidos da lei.
que é uma lei completa. E, exemplo, matar alguém, artigo 121. E temos a lei penal incompleta. São aquelas em que alguns elementos da definição legal devem ser complementados pelo juiz ou por outra lei ou por outro ato administrativo. Tá? Então, leis penais incompletas, que são aquelas que definem a conduta criminosa, mas a definição é complementada por outra lei ou por um ato administrativo ou então pelo próprio juiz. Então, aqui nós temos exemplos de leis penais incompletas, que nós vamos estudar ainda nesta aula. Nós temos as leis penais em branco e os tipos abertos. Né? Leis penais em branco é aquela em que o complemento da definição da conduta criminosa é feito por outra lei ou por ato administrativo. Tipo penal aberto é quando o complemento da definição da conduta criminosa é feito aí por outro juiz. Então, em suma, a classificação das leis penais não incriminadoras: leis permissivas, leis exculpantes, leis interpretativas, leis de aplicação, leis diretivas, leis penais de extensão, leis completas, leis incompletas. Quais são as características da lei penal? A lei penal tem as seguintes características. Primeiro, exclusividade, porque só a lei pode criar delitos e penas. Tá? Por isso que é a exclusividade. Só a lei pode criar crime, contravenção e penas. Tá? Segunda característica, imperatividade. Imperatividade porque a violação da lei é sancionada. Quem viola a lei penal sofre consequências. Então vejam só, se é violada a norma penal incriminadora, o sujeito vai sofrer consequências, não é isso? Bom, e quando se viola uma norma penal não incriminadora, o Estado, juiz, julga alguém e ignora uma norma não incriminadora. Uma norma não incriminadora é imperativa? Se o Estado juiz viola uma norma não incriminadora, há alguma sanção? Resposta: sim, há sanção, porque é cabível indenização por erro judiciário. Por isso, a norma penal não incriminadora também é imperativa, porque se o Estado juiz violá-la, isto é, não aplicá-la, é cabível uma sanção, é cabível uma indenização por erro judiciário. Outra característica da lei é a generalidade, no sentido de que a lei se aplica indistintamente a todas as pessoas. Finalmente, uma outra característica da lei é a impessoalidade. Impessoalidade porque a lei se dirige a fatos abstratos. A lei não é baixada para regular um caso concreto. A lei é baixada para regular fatos abstratos. Agora, exceções aí. Algumas leis se aplicam a fatos concretos. Exemplo, lei de anistia, de indulto, que se aplica a fatos concretos, abolício crimes. Portanto, nós temos algumas leis que se aplicam a fatos concretos. Vamos abordar agora a lei penal em branco. Lei penal em branco é aquela cuja definição da conduta criminosa é complementada por outra norma jurídica, tá? Então, lei penal em branco é isso. A definição da conduta criminosa é feita por outra norma jurídica. Então, na lei penal em branco, também chamada de lei cega, o preceito secundário é completo, isto é, a pena é completa. Tem a pena mínima, tem a pena máxima. O que é incompleto é a definição da conduta criminosa. A definição da conduta criminosa tem que ser complementada por outra lei ou por um ato administrativo. Então, nós temos dois tipos de leis penais em branco. A lei penal em branco em sentido lato e a lei penal em branco em sentido estrito. A lei penal em branco em sentido lato, também chamada de lei fragmentária, é quando o complemento é feito, o complemento emana de uma outra lei. O complemento emana de um órgão, do mesmo órgão que elaborou a lei incriminadora. Tá? Então, ou, em outras palavras, o complemento emana de uma outra lei. Ou, se quiserem, numa linguagem diferente, o complemento emana do mesmo órgão que elaborou a lei incriminadora. Então, vamos lá. Exemplo. Temos aí o artigo 237 do Código Penal, que é contrair casamento violando os impedimentos absolutos. Vejam só, contrair casamento violando os impedimentos absolutos. Mas o que são impedimentos absolutos? A definição dos impedimentos absolutos essa definição está no artigo 1521 do Código Civil. Então, uma lei civil complementou a lei penal. Quem é o órgão encarregado de elaborar a lei penal? A União. Quem é o órgão de elaborar a lei civil? A União. Portanto, lei penal em branco em sentido lato ou amplo, porque foi complementada por uma lei, foi complementada pelo mesmo órgão, isto é, pela União, pelo mesmo órgão que elaborou a lei penal. Tá certo? Outro exemplo, artigo 169, parágrafo único, inciso 1 do Código Penal, prevê o crime de apropriar-se de tesouro.
Ora, o que é tesouro? Tesouro é definido pelo Código Civil, artigo 1264 a 1266 do Código Civil. Então, quem faz o Código Civil? A União. Quem faz o Código Penal? A União. Então, lei penal em branco em sentido lato ou fragmentária ou homogênea. Homogênea porque as fontes são as mesmas. Agora, a lei penal em branco em sentido estrito é aquela em que o complemento emana de um órgão distinto daquele que elaborou a lei penal. Então, quem elabora a lei penal é a União, e quem elabora o complemento é um outro órgão distinto. Então, exemplo, o crime de violar a tabela de preço, artigo 6º, inciso 1 da Lei 8.137 de 90. Bom, transgredir tabela de preço, mas o que é tabela de preço? Quem baixa a tabela de preço? A tabela de preço é baixada por uma portaria, tá certo? Por uma portaria, isto é, por um ato administrativo, por um órgão, portanto, do executivo. Quem faz a lei penal é o legislativo, quem baixa a portaria é o executivo. Outro exemplo, a lei de drogas, lei 11.343. O rol das drogas, isto é, das substâncias entorpecentes, também é baixada por uma portaria, por um ato administrativo, né? Então, agora não confundir a lei penal em branco com o tipo penal aberto. Em ambos, a definição da conduta criminosa precisa de um complemento. Na lei penal em branco, o complemento é feito por outra lei ou por um ato administrativo. No tipo aberto, o complemento é feito pelo magistrado, tá? Então, por exemplo, crime do artigo 137, participar de rixa. Ora, o que é rixa? Não tem lei definindo o que é rixa. Então, esse termo rixa é complementado aí pelo juiz. É o juiz que vai definir o que se entende aí por rixa. Então, estamos diante aí de um tipo aberto. Outro exemplo. Crime culposo é um tipo aberto, porque o que é culpa? O que é imprudência, negligência e imperícia? São conceitos que o juiz vai definir, já que não tem lei definindo. Tá? Então, não confundir a lei penal em branco com o tipo aberto. Vamos abordar agora a interpretação da lei penal. Interpretação é a atividade mental que procura estabelecer o conteúdo e o significado contido na lei, tá? Então, a hermenêutica jurídica é o nome da ciência que cuida da interpretação das leis. Então, toda lei, por mais clara que seja, precisa ser interpretada, mesmo porque você só vai concluir que ela é clara se você interpretá-la. O objeto da interpretação é apurar a vontade da lei e não a vontade do legislador. Porque a lei, uma vez promulgada, ela se desvincula do pensamento do legislador, isto é, se desvincula do pensamento das pessoas que elaboraram a lei, né? Porque se fosse interpretar a lei seguindo só aquilo que pensava o legislador, com o passar do tempo as leis vão se tornando aí totalmente fora da realidade. Portanto, a interpretação da lei deve ser feita com o objetivo de buscar a vontade da lei e não a vontade do legislador. A interpretação quanto ao sujeito, isto é, quanto à pessoa que faz a interpretação pode ser autêntica, doutrinária e judicial. Interpretação autêntica ou legislativa é aquela feita pelo próprio legislador. É quando o legislador baixa aí uma lei interpretativa para esclarecer o conteúdo de outra lei. É a chamada lei interpretativa. Essa interpretação autêntica ela é obrigatória, porque ela emana de lei. Então, ela tem força obrigatória. Exemplo. Conceito de causa, artigo 13 do Código Penal, é uma lei interpretativa. Conceito de funcionário público, artigo 327, e assim por diante. A interpretação autêntica, ela pode ser, primeiro, uma interpretação contextual. Interpretação contextual é a que é feita no próprio texto da lei. Então, imaginemos, surge uma lei aí com 20 artigos, e tem um artigo lá que interpreta o significado de um termo da lei. Então, é a interpretação contextual, que realiza no próprio texto da lei. E a interpretação autêntica pode ser também uma interpretação posterior. É quando o legislador baixa uma lei interpretativa, depois da lei interpretada. Então, surgiu uma lei e depois dessa lei veio uma nova lei aí para interpretar alguns artigos dessa lei anterior. Tá? Então, vejam só, a lei interpretativa posterior, ela tem eficácia retroativa, isto é, uma eficácia ex tunc. Ela retroage até a data da entrada em vigor da lei penal interpretada. Essa é a posição dominante. Porque a lei penal interpretativa, ela não cria direito novo. Ela simplesmente torna obrigatória uma interpretação que já era possível antes. Então, imaginemos uma lei que comportava duas interpretações. Daí vem uma lei dizendo a interpretação correta é a interpretação A.
Então, a interpretação dada pela lei interpretativa, ela é obrigatória. Portanto, ela retroage até a data da entrada em vigor da lei interpretada. Ela se aplica, portanto, aos processos em andamentos. Ela só não vai ser aplicada aos casos já transitados em julgado, salvo se ela for mais benéfica, né? Daí poderia ser aplicada até os casos transitados em julgado. Então, vale lembrar, então, isso. A lei interpretativa, ainda que se trata que interprete uma lei incriminadora, uma lei interpretativa que interprete uma lei incriminadora, ela vai retroagir. Então, imaginemos, o crime de roubo, ele é qualificado pelo emprego de arma. Tem uma corrente que diz que arma de brinquedo qualifica o roubo. Tem uma segunda corrente que diz arma de brinquedo não qualifica o roubo. Então, evidente, a que diz que arma de brinquedo qualifica o roubo é uma interpretação mais rigorosa, mais rígida. Imaginemos que surge uma lei dizendo a interpretação correta é que a arma de brinquedo qualifica o roubo. Então, vejam só, a posição dominante é que, como é uma lei interpretativa, ela vai retroagir para se aplicar aos casos em andamento, aos processos em andamento. O juiz vai ter que considerar o roubo com o emprego de arma de brinquedo como roubo qualificado. Essa é a posição dominante. Tá? É claro que há uma corrente dizendo que se a lei interpretativa prejudicar o réu, ela não pode retroagir. Mas não é a posição dominante. A posição dominante é que se a lei interpretativa prejudica o réu, mesmo assim ela retroage. Ela só vai respeitar os casos já transitados em julgado. Ela tem que retroagir. E o fundamento é o seguinte, a lei interpretativa ela não cria direito novo, ela simplesmente torna obrigatória uma situação que já era possível antes. Porque se a nova lei vem com uma interpretação nova, uma interpretação que até então ninguém imaginava, uma interpretação que até então não era razoável, daí não é lei interpretativa, daí é uma nova lei. Se ela vem com uma interpretação diferente, é uma nova lei, daí ela não vai poder retroagir se for prejudicial ao réu, tá? Um outro tipo de interpretação quanto ao sujeito é a interpretação doutrinária ou científica, né, que é feita pela doutrina, pelos teóricos do direito penal, que evidentemente não tem força obrigatória. Vale lembrar que a exposição de motivos do Código Penal nada mais é do que um comentário doutrinário. Portanto, a exposição de motivos do Código Penal não é uma interpretação autêntica. É uma mera interpretação doutrinária. Portanto, a exposição de motivos não tem força obrigatória, tá? Porque é uma interpretação doutrinária. Já a interpretação autêntica ou legislativa é obrigatória. Quanto ao sujeito, a interpretação ainda pode ser judicial ou jurisprudencial, que é aquela interpretação realizada pelos magistrados ainda. Interpretação judicial, tá? É a interpretação feita pelos magistrados. Evidentemente que a interpretação feita por juízes ou tribunais, evidentemente que não tem força obrigatória. Um juiz não é obrigado a seguir o que o outro decidiu, tá certo? Então, a interpretação judicial, ela só é obrigatória nas seguintes situações. Primeiro, para o caso concreto após o trânsito em julgado. Para aquele caso concreto, depois que transitou em julgado, aquela interpretação que o juiz deu é obrigatória. Segundo, interpretação dada pelo STF quando declara uma lei constitucional ou inconstitucional. Então, numa ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, a interpretação que o STF deu tem que ser seguida por todos, tá? E terceira situação, num controle de constitucionalidade por via de exceção, controle difuso, né? Que é quando, numa ação qualquer, o STF decide incidentalmente que uma lei é inconstitucional. Daí, se essa decisão for comunicada ao Senado Federal, a partir do momento que o Senado foi comunicado, né, e baixar uma resolução suspendendo a eficácia da lei, daí ninguém vai poder mais aplicar essa lei, né? Então, quando, num caso concreto qualquer, o STF declara uma lei inconstitucional, até então ninguém é obrigado a seguir, para outros casos, essa decisão do STF. Porém, a partir do momento que o Senado baixou uma resolução suspendendo essa lei que o STF declarou inconstitucional, daí então essa lei está fora do sistema jurídico, ninguém mais vai poder seguir essa lei. Vale lembrar também a questão de súmula vinculante, né, que o STF, por 2/3 de seus membros, pode aprovar, né, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, né. Então, quando se tratar de matéria constitucional, evidentemente, se houver uma súmula vinculante, ela é uma interpretação também obrigatória. Então, quanto ao sujeito, a interpretação pode ser, em resumo, autêntica ou legislativa, que é feita por uma nova lei, pode ser uma interpretação doutrinária, é feita pela doutrina, e uma interpretação judicial, que é feita aí pelos juízes e tribunais, tá? Seguindo. Agora, quanto aos métodos, né? Quanto aos métodos, a interpretação ela pode ser gramatical e lógica.
A interpretação gramatical ou literal nada mais é do que a análise sintática aí das palavras, né? Que é aquela análise que esclarece aí o conteúdo dos termos da lei, tá certo? Essa é a interpretação gramatical. Então, aparece um termo lá no artigo 164, animal. Então vamos interpretar o que significa animal. Aparece um termo jurídico aí, cheque. O que significa cheque, né? Artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º. Então, essa é a interpretação gramatical. Já a interpretação lógica, ou teleológica, é a que visa desvendar aí a finalidade da lei, isto é, a ratio legis, tá? Então, é claro que se houver contradição entre a interpretação lógica e a gramatical, prevalece a interpretação lógica, tá? O artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais e a que ela se dirige às exigências do bem comum. Então, evidentemente que a interpretação lógica tem mais força do que a interpretação gramatical. A interpretação lógica ou teleológica, então, é a que busca o verdadeiro sentido da lei, a verdadeira finalidade da lei, né? Bom, para buscar a finalidade da lei, o intérprete pode se valer, primeiro, de elemento histórico, é quando analisa aí a realidade social existente ao tempo da promulgação da lei, as discussões, os debates que antecederam aí a promulgação da lei. Então, em suma, analisa-se a história da lei, né? O contexto histórico do país na época e o contexto histórico do próprio projeto de lei. Tá? Outro elemento que é muito importante para buscar a ratio legis é o elemento sistemático, né? Interpretação sistemática é quando se compara a lei com outras leis, porque é preciso lembrar que o direito penal é um todo harmônico. Então, os artigos não podem ser interpretados isoladamente, mas devem ser interpretados em conjuntos, comparando um artigo com outro, tá? Então, é muito importante essa interpretação sistemática. Também pode utilizar-se do direito comparado prevendo aí como que é esse mesmo assunto no direito estrangeiro, né? E, finalmente, até elementos extrajurídicos, né? Analisa-se o significado de certos termos à luz aí de outras ciências, à luz da medicina, à luz da filosofia, da química. Por exemplo, o que significa doença mental? Então, nós vamos analisar isso de acordo com a medicina, o que significa veneno, vamos nos valer da química e assim por diante. Então, vejam só, a interpretação lógica ou teleológica, então, que é a que busca a vontade da lei, desvendar a real vontade da lei, essa interpretação se baseia no elemento histórico, no elemento sistemático, no direito comparado e também em elementos extrajurídicos. E também a interpretação quanto ao resultado. Quanto ao resultado, a interpretação pode ser declaratória, extensiva, restritiva e abrogante. Interpretação declaratória é quando o texto da lei coincide com a vontade da lei. Não há nada para acrescentar nem para suprimir. A lei diz aquilo que realmente está escrito. Isso é uma interpretação declaratória. Isto é, interpretou-se a lei e concluiu que é aquilo que está escrito. Quer dizer, aquilo que está escrito coincide com a vontade da lei. Isso é a interpretação declaratória. Temos também a interpretação extensiva. Interpretação extensiva é quando a lei disse menos do que quis. Quer dizer, quando a lei ela tem a vontade implícita de abranger o fato. A lei implicitamente abrange o fato, mas não está explícito na lei. Então, interpretação extensiva. A lei disse menos do que quis, embora ela realmente abranja o fato. É quando o fato está implicitamente abrangido na lei. Isso é a interpretação extensiva. O fato está implicitamente abrangido na lei. Então, vejam só. Exemplo. O artigo 159 prevê o crime de extorsão mediante sequestro. Sequestro é deixar a vítima num recinto maior, num recinto aberto, numa chácara, numa fazenda, numa casa. Mas é evidente que também é crime a extorsão mediante cárcere privado. Cárcere privado é deixar a vítima num cubículo, ali, encarcerada. Então, se é crime a extorsão mediante sequestro, com maior razão tem que ser crime também a extorsão mediante cárcere privado, né? O que é válido o que é proibido para o menos grave é proibido para o mais grave, né? Se é crime a extorsão mediante sequestro, que é menos grave, tem que ser crime a extorsão mediante cárcere privado, que é mais grave. Outro exemplo é a bigamia. Se é crime a bigamia, evidentemente que a poligamia também é crime. Então, essa é a interpretação extensiva. A interpretação restritiva é quando a lei disse mais do que quis. Então,
o intérprete ele reduz o alcance das palavras da lei. Então, é o inverso, portanto. Interpretação restritiva é aquela que se conclui que a lei disse mais do que quis, então se reduz o alcance das palavras da lei. Então, o artigo 28 diz, a embriaguez não exclui a imputabilidade penal. Bom, esse artigo disse mais do que quis, porque há uma exceção. Se for embriaguez patológica, exclui a imputabilidade penal. Então, quando a lei diz a embriaguez não exclui a imputabilidade penal, leia-se, salva a embriaguez patológica, porque a embriaguez patológica é doença mental. E, finalmente, nós temos ainda a interpretação abrogante. A interpretação abrogante é quando o intérprete conclui que um artigo da lei é absolutamente incompatível com outro artigo da lei ou com um princípio do direito. Então, a lei tem vários artigos e um artigo é totalmente incompatível, totalmente inconciliável com outro artigo ou totalmente inconciliável com o princípio do direito. Então, a interpretação abrogante é a que conclui pela inaplicabilidade de um determinado dispositivo legal, tendo em vista que um dispositivo colide com outro ou colide com o princípio do direito. Então, daí conclui-se que esse dispositivo é inaplicável. Bom, vamos abordar um pouquinho do princípio indúbio pro réu. O princípio indúbio pro réu, quer dizer, na dúvida em favor do réu, é um princípio típico aí das provas, né? Na dúvida o juiz absolve o réu. Não é isso? Agora, em matéria de interpretação das leis, quer dizer, na dúvida, o juiz, ele interpreta a lei em favor do réu. Se o juiz está diante de duas interpretações, uma favorável ao réu e uma contra o réu, ele tem que adotar a interpretação favorável ao réu? Resposta, não. Portanto, o indúbio pro réu não vigora em matéria de interpretação de lei. Se o juiz está diante de duas interpretações, uma favorável ao réu e outra contra o réu, o juiz vai buscar a interpretação que mais atende à finalidade do direito penal, que é a de proteção aos bens jurídicos, fundamentais ao convívio social. Portanto, na dúvida, o juiz não é obrigado a interpretar a lei em favor do réu. A doutrina ressalva o seguinte, se for uma dúvida insolúvel, quer dizer, uma dúvida que, após aplicar todos os critérios hermenêuticos, ainda assim a dúvida continuou, uma dúvida insolúvel, daí como último recurso hermenêutico, o juiz aplica o indúbio pro réu em matéria de interpretação da lei. Então, só no caso de dúvidas insolúveis, dúvidas realmente que o juiz não conseguiu resolver pelos métodos de interpretação, daí como último recurso hermenêutico seria então o indúbio pro réu. O que é interpretação progressiva? Interpretação progressiva ou adaptativa ou evolutiva. Então, essa interpretação adaptativa ou progressiva é a que amolda a lei à realidade atual. Na verdade, toda interpretação deve ser progressiva, né? A interpretação deve amoldar o texto da lei à nova realidade, sob pena de a lei se tornar obsoleta, não é isso? Vamos abordar agora a interpretação analógica ou intralegem. Interpretação analógica ou intralegem é quando a lei prevê uma fórmula casuística, isto é, exemplificativa, e em seguida uma fórmula genérica para abranger os casos semelhantes, tá? Então, você sabe que está diante de uma interpretação analógica quando tiver a lei prevê uma fórmula casuística, exemplificativa, e depois uma fórmula genérica que manda abranger os casos semelhantes. Exemplo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, que diz: o homicídio é qualificado pela traição, emboscada, dissimulação. Eis a fórmula casuística, traição, emboscada, dissimulação. Depois vem a fórmula genérica, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então, a fórmula genérica manda expressamente abranger os casos semelhantes. Outro exemplo, artigo 28, embriaguez é a intoxicação produzida pelo álcool. Essa é a fórmula casuística. Depois vem a fórmula genérica. Ou outra substância similar. Essa é a fórmula genérica. Então, não confundir a interpretação analógica ou intralegem com a interpretação extensiva, tá? Porque em ambas as interpretações, a lei prevê o fato. O fato está previsto na lei, isto é, não há lacuna. A diferença é que na interpretação analógica, a lei, através da fórmula genérica, manda expressamente abranger o fato. Já na interpretação extensiva, o fato está implícito na lei. A lei não manda expressamente abranger o fato, mas o fato está implícito na lei. Se é crime a extorsão mediante sequestro, tem que ser crime a extorsão
mediante cárcere privado. Agora, não confundir interpretação analógica com integração analógica. Integração analógica é a analogia, é quando o fato não está previsto na lei, é quando há uma lacuna na lei. Isto é analogia, tá? É o que nós vamos falar agora, da integração do ordenamento jurídico. Integração do ordenamento jurídico é suprir as lacunas da lei ou suprir a ausência da lei, não é isso? Então, quando a lei é omissa ou quando não há lei, o juiz mesmo assim tem que decidir, não é isso? Que é o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Então, se não há lei ou se a lei é omissa, o juiz mesmo assim tem que decidir. O juiz decide aí de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito, que é o que diz o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Agora, a integração da lei penal, se a lei penal é omissa, ou se não existe a lei penal, a integração da lei penal só é possível para as normas penais não incriminadoras que beneficiam o réu, né? Então, o juiz pode decidir por analogia, costume e princípios gerais de direito, quando se tratar de normas penais não incriminadoras, benéficas ao réu. Evidente que quando se tratar de normas incriminadoras, no caso de lacuna, não se pode fazer analogia, não se pode aplicar costume ou princípios gerais de direito, porque em normas penais incriminadoras, só a lei pode criar o crime. Portanto, integração no direito penal, isto é, suprir as lacunas do direito penal, só é possível para normas penais não incriminadoras e mesmo assim para beneficiar o réu. Bom, vamos lá. O que é analogia? Analogia é quando se aplica ao fato não previsto em lei, uma lei que regula fato semelhante. Isto é analogia. Aplicar a um caso não previsto em lei uma lei que regula caso semelhante. Portanto, analogia não é interpretação da lei, tá? Analogia é um caso de integração da lei. É um mecanismo de suprir lacunas da lei. O fundamento da analogia é o argumento pari ratione da lógica dedutiva, segundo o qual, para a solução do caso omisso, aplica-se o mesmo raciocínio do caso semelhante, né? Para solucionar um caso omisso, aplica-se o mesmo raciocínio do caso semelhante. É o que se chama de argumentação pari ratione, tá? Bom, na área penal, a analogia classifica-se em malam partem e em bonam partem. A analogia em malam partem é proibida no direito penal, né? A analogia em malam partem é quando se aplica ao caso omisso uma lei que prejudica o réu, uma lei que regula caso semelhante e prejudica o réu. Evidentemente que é impossível isso no direito penal, porque no direito penal vigora o princípio da reserva legal. Então nunca se pode fazer analogia em malam partem na área penal. Se a lei não prevê o fato, significa que o fato é atípico. Já a analogia em bonam partem, que é a que beneficia o réu, né? Em bonam partem é quando aplica-se ao caso omisso uma lei que regula caso semelhante e que beneficia o réu. Analogia em bonam partem. A analogia em bonam partem é possível, evidente, uma analogia para beneficiar o réu. Agora, cuidado, tem um limite. É cabível a analogia em bonam partem, salvo em relação às normas excepcionais. Normas excepcionais não admitem analogia nem mesmo em bonam partem. Normas excepcionais são as que disciplinam de modo contrário à norma geral. Normas excepcionais, o nome já enfatiza, é aquela norma que abre exceções à regra geral. Então, não se pode fazer analogia para ampliar as exceções. Por exemplo, artigo 348, parágrafo 2º, que isenta de pena quem comete favorecimento pessoal, isto é, que ajuda o criminoso a fugir da polícia, isenta de pena se for ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso. Ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso. Bom, eu não posso fazer analogia para ampliar essas exceções, para abranger também sobrinho, para abranger namorada, porque é uma lei excepcional, e lei excepcional não admite analogia. Outro exemplo, artigo 128, inciso 2º, isenta o médico de pena quando ele pratica o aborto em razão de gravidez que resulta de estupro, evidentemente com o consentimento da gestante, né? Se a gravidez resulta de estupro, o médico pode fazer o aborto se a gestante autorizar, não é isso? Bom, mas a lei fala em estupro. É uma norma excepcional, porque a regra geral, quem pratica aborto é punido. É só uma norma excepcional, uma norma de exceção. Eu não posso fazer analogia para abranger outros crimes sexuais. Por exemplo, crime de violação sexual fraudulenta. O médico, neste crime, não pode fazer o aborto. Mesmo a gestante autorizando, ele não vai poder fazer o aborto. Tá? Bom,
Vejam só, as causas de exclusão da antijuridicidade e as causas de exclusão da culpabilidade são normas excepcionais ou são normas gerais? Bom, essas causas de exclusão da culpabilidade e da antijuridicidade estão na parte geral do Código Penal. Então, as causas de exclusão da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade são normas gerais, porque estão na parte geral do Código Penal, logo comportam analogia in bonam partem, tá? Porque não são normas excepcionais, logo comportam a analogia in bonam partem, tá? Finalmente, qual a diferença entre analogia legal e analogia jurídica? Analogia legal é quando se aplica ao caso omisso uma lei que regula caso semelhante. Analogia jurídica é quando se aplica ao caso omisso um princípio geral do direito. Então, se a lei não prevê o fato, se eu aplico para solucionar esse fato outra lei semelhante, analogia legal. Se eu aplico para solucionar esse caso um princípio geral do direito, estamos diante da analogia jurídica. Daí surge uma última questão. Qual a diferença entre a analogia jurídica e a aplicação de princípio geral do direito? Vejam só. Na analogia jurídica, aplica-se ao caso omisso um princípio geral do direito que regula caso semelhante. Ao passo que, na aplicação direta do princípio geral do direito, trata-se de um princípio geral específico para aquele caso. Então, se o princípio geral do direito se amolda diretamente naquele caso omisso, é a aplicação de princípio geral do direito. Agora, se para o caso omisso não dá para aplicar nenhuma lei semelhante e não há nenhum princípio geral específico, e eu aplico um princípio geral do direito que regula casos semelhantes, daí eu estou diante de analogia jurídica. Então, me parece que ficou bem claro, né? A diferença entre analogia jurídica e princípio geral do direito. É isso aí, amigos. Até a próxima aula. Um forte abraço para todos. Continuem aí estudando.